Olá, ouvintes, sejam mais uma vez todos e todas muito bem-vindas ao nosso encontro mensal. Hoje temos mais um episódio do Fala Engenheira. Esse é nosso espaço para conversarmos sobre temas diversos com mulheres que fazem a diferença em suas áreas e, claro, com profissionais da engenharia, agronomia e geociências. Eu sou a Ágata Branco, engenheira, cartógrafa, vice-presidente aqui do SENGE Paraná e membro do coletivo de mulheres do SENGE. É um prazer receber vocês para essa conversa especial. Neste ano, o SENGE Paraná celebra 90 anos de atuação, uma trajetória marcada pela defesa dos trabalhadores e pelo fortalecimento da engenharia. E para enriquecer nosso bate-papo, temos a honra de contar com os convidados que contribuíram para a valorização profissional dos trabalhadores. Hoje recebemos Carlos Bittencourt, ex-presidente do SENGE, e participou ativamente das ações voltadas às mulheres, à juventude, ampliando a atuação do nosso sindicato. Também recebemos a Mari e a Edilene, que são diretoras do SENGE e participantes do nosso coletivo de mulheres, e a Margit, ex-diretora do SENGE, que são referências aí pela luta por mais representatividade e equidade na categoria. Então sejam todas muito bem-vindas. Olá, pessoal. Estou muito feliz aqui, eu sou a Margit, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Muitos anos eu não entrava, eu tinha esquecido até qual era o andar do SENGE, estou muito feliz de estar aqui e muito grata pelo convite. Eu me sinto honrada em estar numa mesa recheada de pessoas maravilhosas. Legal, e bom rever as amigas, né? As amigas de muitos anos, né, Margit? Bittencourt, né? Que tá ali, Edilene, Ágata, então é um prazer realmente estar aqui no SENGE, nesse movimento aí do Fala Engenheira, que com certeza tem renovado os ânimos aí de muitos que ouvem, que acompanham, e nós também que somos partícipes do SENGE há muito tempo, né? Eu até vou me alongar um pouquinho, porque quando eu me filiei, quando eu me formei, a gente fomos contemporâneos aí da Margit e do Bittencourt, somos engenheiros agrônomos, né? Eu sou engenheira agrônoma, e me filiei no CREA e já me filiei no SENGE. Então, é uma trajetória longa, né? Então, nesse tempo todo é muito legal a gente estar acompanhando a caminhada, né? Um caminho lindo aí que o SENGE tem percorrido, e estou feliz de estar aqui nessa mesa. Obrigada. Olá, é uma satisfação estar nesse programa Fala Engenheira, com amigas, algumas, como a Maristela comentou, a Margit, a gente estudou junto, né? Trabalhamos também em Cascavel, também junto, né? Em órgãos diferentes, mas trabalhando junto, e ter um programa esse comandado aqui pela Ágata, a nossa vice-presidente, né? Extremamente interessante. Aqui eu deixo já os parabéns para o coletivo de mulheres do SENGE Paraná por essa iniciativa de estar trabalhando, levando essas propostas, essa discussão, principalmente para as engenheiras do Estado. Muito legal, obrigada, Bittencourt. O SENGE Paraná tem um papel essencial na defesa dos profissionais da engenharia, agronomia e geociências. Ao longo desses 90 anos, o sindicato tem garantido melhores condições de trabalho, lutado por representatividade e fortalecimento da categoria por meio de negociações e iniciativas importantes. Mas as ações vão além. Também buscamos incentivar a qualificação, apoiamos a inovação e buscamos construir um ambiente mais justo e acessível para todos. O SENGE Paraná, esse ano, completa 90 anos. Bittencourt, você sabe quais foram os principais motivos que levaram à criação de um sindicato de engenheiros e quais os desafios a engenharia enfrentava naquela época? Então, como você falou, do dia 6 de abril, agora o SENGE faz 90 anos. O SENGE é o quarto sindicato de engenheiros mais antigo do Brasil, né? E ele foi criado em menos de um ano após ser a fundação aqui do CREA do Paraná. E ele, na época que foi criado, só tinha uma entidade de engenharia, que era o Instituto de Engenharia, mas faltava uma entidade que fosse legalizada, né, para defender os engenheiros. Mas na época lá, principalmente, eram engenheiros autônomos,
o número de engenheiros assalariados era bastante reduzido. Então, a luta maior era em cima da valorização profissional dos engenheiros, tabela de honorários, busca por mais espaço para os engenheiros e também consolidar o CREA do Paraná, que fazia menos de um ano que, como eu falei, tinha sido fundado. E o SENGE ajudou, contribuiu muito com a participação de conselheiros e também diretores no CREA. Ao longo dos anos, Bittencourt, o sindicato passou por diversas transformações. Existe algum momento histórico ou conquista que tenha redefinido o papel do SENGE Paraná na defesa da engenharia e da sociedade? Então, o SENGE ele ficou muito tempo com gestões importantes, mas com foco principalmente no setor empresarial, setores autônomos. E com o passado aí dos anos 70, depois aí dos anos 80, começa a ter uma participação muito forte dos engenheiros assalariados. E tem aí com os movimentos também a nível nacional, da retomada dos sindicatos, depois de muitos deles estarem fechados, ou com uma atuação simples, praticamente só assistencialista, na década de 80, em 1984, um grupo de diretores monta em 2 dias uma chapa de oposição com uma proposta de que o sindicato fosse tivesse uma participação mais ativa mais combativo, né? Mais combativo, né, Bittencourt? Eu estava na universidade nessa época. Então tinha o saudoso Daniel, né, engenheiro Daniel, que organizou junto com o engenheiro Soares, né, também saudoso, levaram essa luta e daí em 1984 não conseguiram ganhar as eleições, mas em 1987 aí o sindicato deu uma guinada em relação ao trabalho, à luta pela democracia, né, que nós estamos no processo ainda de redemocratização do país, né, e também com muitas filiações com os engenheiros da Copel, o Sanepar, os funcionários públicos. Também nessa década, o sindicato montou várias diretorias regionais, né? Foi na região Cascavel, Toledo, Foz, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Ponta Grossa e os Pato Branco e Beltrão. Então, várias regionais, e isso interiorizou bastante o sindicato. Então, foi uma mudança significativa na atuação sindical. Além de toda essa luta em relação à questão dos assalariados, começou a ter também uma atuação ativa nas questões de engenharia. Na década de 80 ou 90 ali, ele teve um papel decisivo em cancelar um contrato de uma construção de uma usina hidrelétrica pela Serra Almeida, na época, com preços extremamente altos, né? E aí o sindicato começou a questionar isso e teve uma participação junto com o governo do estado, na época com o governador Álvaro Dias, e a gente conseguiu barrar na justiça aqueles valores aviltantes que, na época, a Copel iria pagar e praticamente o governo do estado. Eu até queria lembrar um pouquinho também, né, Bittencourt, todas essas lutas ali que teve naquele movimento ali na época das demissões, né? Lembra das demissões que aconteceram na Carpa, na Emater, né? Uhum. Na Emater, então também o sindicato ele foi também defendeu bastante os nossos engenheiros. E tem também a luta contra a privatização da Copel. Foi muito forte e foi vitoriosa naquela época. Né? O Bittencourt era o presidente nessa época, né, Bitt? Mas é isso ali, muitas coisas legais, muitos desafios, né? E Bittencourt também, vamos falar um pouquinho da importância do nosso sindicato de um sindicato estar afiliado a uma aliada, né? Uma federação, né? Então a FICENGE também tem um papel importante para consolidar e para fortalecer a luta dos sindicatos, né? E qual a importância que você vê a participação na Federação Nacional, né? Para a gente avançar e dialogar com outros estados, né? Que eu acho que também foi uma grande conquista, né? A filiação, a formação da FICENGE, né? E nós integrados, né? Você foi presidente da FICENGE, inclusive, né? E
assim, o que amplia a visão de mundo mesmo e de Brasil quando você se relaciona com outros estados, né? Então eu queria que você, é a minha opinião, já que eu já estou dando sobre a Vicente, que eu acho que ela é muito importante ali para o movimento sindical, né? Então eu acho que não é todo o sindicato que participa, mas quem participa sai ganhando, né? Então, a Vicenge ela foi fundada em 1991, já vinha com o movimento aí em 1990, um pouco antes. O primeiro coordenador, antes de ser presidente, foi o Soares, que era o presidente do Sindicato de Engenheiros do Paraná, né? E ela teve um papel muito importante também na discussão, né? Na mesma questão que eu falei em relação a essa mudança do Sindicato de Engenheiros a partir de 1987, a Ficenge também era uma entidade só antes, era FNE, Federação Nacional de Engenheiros, e muitos sindicatos de engenheiros na época resolveram fundar uma outra federação, buscando uma atuação mais forte nessa questão da defesa da engenharia, dos engenheiros e da sociedade, que a outra federação, na época, era bastante inoperante em relação a isso, né? A federação é filiada também à UNE, né, a União das associações profissionais, né, que tem a nível de todo o mundo, e também a Uniaméricas, né, inclusive hoje uma diretora e mulher, né, da Ficenge, a Simone, que é coordenadora do coletivo, hoje ela é vice-presidente da Uniaméricas, aqui, né, pegando toda essa parte da América. Então, e essa ligação, essas reuniões com todos os sindicatos, contribui muito para a gente conhecer as experiências boas, positivas dos sindicatos e trazer para outros sindicatos, né? Além de toda essa luta em conjunto, porque um sindicato sozinho no Estado é difícil de você lutar, né, pelo salário mínimo profissional, que agora está congelado, que precisamos avançar, pelo ter o Conselho Federal de Engenharia com uma atuação mais forte também, então precisa ter uma participação maior. E isso contribui, né? Além de toda essa questão geral, eu destaco aqui o coletivo das mulheres da Ficenge, né? Que começou ali o movimento já em 2006, 2007, e 2008, em Florianópolis, no congresso onde eu fui eleito presidente da Ficenge, antes eu era o vice-presidente, consolidou, e depois a gente colocou, quando eu era presidente já da Ficenge, em estatuto, esse coletivo de mulheres, que você, né, Maristela? Sim. Não, a segunda. A segunda. A Sandrinha, a Sandra Lins foi que me antecedeu. Ah, tá. Eu era suplente da Sandra, Foi também, então, a primeira, depois a Maristela, hoje a Ágata, que representa o Centro de Paraná, e com isso teve um avanço muito grande, mas aí acho que a gente conversa um pouco mais para frente sobre essa questão das mulheres no Senge e na Ficenge. Vamos falar agora. Isso. Agora, falando aqui um pouquinho, quando você olha para a história do Senge, considerando o passado e o presente, com a atuação das mulheres, seja na diretoria, né, em outros cargos que a gente tem aqui, como que é a sua opinião nessa troca de experiência entre o sindicato e contribuído para a construção de uma engenharia mais inclusiva e representativa? Então, essas discussões que você tem dentro da federação, e o Senge tem uma participação bastante ativa, sempre teve em todas as diretorias, nesses 30 e poucos anos da federação, sempre está levando essas discussões, né, questionando, entrando também com ações judiciais em defesa da engenharia, contra as privatizações das empresas estratégicas, né, para o país, para a sociedade, sempre teve essa luta muito forte da Ficenge. E em relação, então, começando aqui em relação às mulheres, eu acho que quando começa as mulheres engenheiras participando do coletivo, discutindo, colocando a importância das mulheres estar presentes, começa a ter um avanço muito grande nessa questão dentro dos sindicatos ligados à Ficenge e até outros sindicatos que não a Ficenge. A Ficenge, que é a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, tem 12 sindicatos filiados a ela. Só para vocês terem uma ideia, dos 12, 5 sindicatos são presididos por engenheiras, por mulheres.
era até 6, que era o Rio Grande do Norte, mas a presidenta ela foi eleita para a mútua e aí teve que renunciar ao mandato de presidente, né? Então, né, entrou o vice-presidente. Então, são 5, né? Aí, Eu não destacando... sabia esse número, não sabia que estava nesse nível. Que bacana, gente. E aí, e além disso, daí você começa a colocar o SEIS de Paraná, né, tem em torno de 12% dos associados são engenheiras, né? O CREA, registro de engenheiras no CREA, está em torno de 19, quase 20%, né? Então, ainda é um número muito, muito pequeno, né? Porque a gente sabe hoje, diferente da nossa época, né, Mari, quando Mari, Margit, Edilene, quando estudavam, era a minoria das engenheiras. Na minha turma, era menos de 10% de estudantes mulheres. Hoje, na agronomia, na engenharia civil, em várias engenharias, já tem mais de 50%, 60% das mulheres. Aí a pergunta fica, mas se tem um número tão grande se formando engenheiras, por que que não estão entrando no CREA? Por que que não estão fazendo o registro? Por que que não estão se filiando ao sindicato? Então, essa é uma tarefa extremamente importante, e nesse programa Fala Engenheira é para despertar isso entre as engenheiras e engenheiros também, né? Não ficar só uma questão de engenheiros, para ter essa contribuição, para o pessoal estar participando e mais ativamente. Mas você vê em todos os lugares um salto muito grande, mesmo tendo uma filiação baixa, a participação é bastante ativa. A direção do Centro de Paraná, que a gente sempre defendeu em outras gestões, uma participação mais ativa das mulheres, hoje na direção estadual são quase 40% de mulheres, né? Para 12% de associados. Temos aqui, eu acho que eu tenho na história, pelo menos nos últimos 40 anos, é a primeira vice-presidente mulher. Aí você vê, como eu falei, das presidentes de Senges, né, da Ligada Ficenge, que são 5. Aí vamos aqui para o Paraná. Além do Sindicato de Engenheiros, o CREA. Quem que é a vice-presidente do CREA? Então, é a Margulaine, é diretora do SENS de Paraná. Então, foi assim, junto com o Clodomiro, uma discussão do SENS de Paraná com o Clodomiro, com o coletivo de mulheres, tanto do SENS quanto o Comitê de Mulheres do CREA, começaram a discutir de ter uma participação mais ativa. E temos uma vice-presidente do CREA, engenheira civil e diretora do SENS na Regional de Ponta Grossa, né? Então, e começou tudo isso, basicamente, no coletivo de mulheres da Ficenge, que daí foram colocando, formou-se. Ele tem nos congressos, aí a troca, a motivação que a gente teve nos congressos para poder avançar. A Ficenge tem uma vice-presidente também, né? E a Ficenge tem uma vice que está... vice-presidente também. A Ficenge tem uma vice, que ela agora, além de ser vice, é presidente do Sindicato dos Engenheiros de Sergipe, e uma das pré-candidatas a presidente da Ficenge no ano de 2026. A tendência da Elaine ser a presidente. Né? E esperamos aqui, ainda falta a definição da Agatha, Luciana e outras, de também termos aqui no Paraná, que ainda não teve em 90 anos, uma presidente mulher, né? Que é importante ter esse... Vamos brigar pelo espaço aqui. Vamos ocupar os espaços. Não brigar. É isso aí. Beleza, então. A Margit está aqui relembrando algumas questões, né? Que também foi nossa diretora. E o sindicato, Margit, você sabe que tem uma proximidade muito grande com a sociedade como um todo, com as diversas causas da sociedade, né? Uhum. E cada vez também mais próximo, pelo que você ouviu aqui, né, do relato do Bittencourt, o avanço que teve nesses menos de 10 anos ali, 5 mulheres presidentes a nível nacional. Então, isso é uma coisa, são os avanços das mulheres, apesar de sermos ainda no mercado de trabalho minoria. Uhum. Mas a gente sabe que o sindicato sempre está mais próximo da pauta das mulheres. Você que já esteve aqui, já circulou muito, já participou, foi super atuante, né? Em outro momento, conta pra gente como é que era na sua época a atuação das mulheres e olhando de fora, porque apesar de você não estar na diretoria, mas você está em contato com as profissionais e com os profissionais da engenharia, você acha que tem evoluído?
para que o Senge tem evoluído para que amplie o protagonismo das mulheres? Olha, com certeza, né? Porque só o fato da gente, na época, não ter coletivo das mulheres, né? Então, hoje tem, quer dizer, a gente já vê assim um grande avanço. Mas como que era? Eu acho que o Senge sempre deu essa incentivada. Até porque na hora que você ia compor chapa, sempre havia essa preocupação, tanto de inclusão de mulheres como da capilaridade do sindicato em todos os ramos de profissão. Então, eu acho que assim, essa questão, que é uma questão, porque é um sindicato que, né, a partir de 1987, como o Bittencourt pontuou, né, eu lembro muito bem dessa, era recém-formada, eu lembro também da primeira tentativa, né, que a gente estava quase se formando. A proposta é democracia, e democracia passa por participação. Então, essa questão tem que ter capilaridade. E eu me lembro que sempre havia tentar trazer mulheres, além de ter essa capilaridade em todos os ramos, né, de atuação de todos os profissionais, tentar trazer mulheres. E quando a gente ia para eventos, também uma preocupação de um percentual de mulheres também para ir. Então, quer dizer, a gente sempre foi muito incentivado. E na hora de participar de reuniões também sempre muita, né, o Senge, o Bittencourt, todos os que o Bittencourt também teve antes de ser presidente, ele era o secretário, a gente sempre teve gente muito rigorosa na condução das reuniões. E aí, quando você é rigoroso na condução de reuniões, você permite que todos falem, porque daí você corta a palavra, você pontua o tempo, e isso acaba permitindo que todo mundo fale, né? Não é a questão daquele que se impõe mais, né? E assim a gente vai permitindo, a gente vai criando lideranças e também trazendo assim, a vontade de todo mundo de participar e crescer nessa, né, por meio da experiência, começa a participar de uma reunião e vai ampliando, e a gente já participava de eventos, encontrava muitas mulheres, né, que eram da FICENGE, que eram de todos os sindicatos, e isso vai trazendo esse fortalecimento, né? Porque você encontra outras e você vai vendo que a participação ela tá se consolidando, mas não havia ainda um coletivo. Então, quer dizer, é uma questão de amadurecimento, porque você tem essa questão de existe ou não existe o machismo, existe diferença, e muitas vezes a mulher, principalmente a engenheira, que era a minoria, né? Realmente, nós éramos em 12 numa turma de 60. Né? Então, 12 na agronomia, né? Na engenharia civil não era, acho que, tanta diferença. Mas assim, maior a diferença. Era maior. Bem maior. Então, quando eu entrei, eram 140 vagas e só tinham 10 mulheres. Então, quer dizer, a gente vai ter sempre menos. E aí a mulher, naquela época, a gente ainda estava numa coisa de não, vamos negar, vamos a tal da meritocracia. Até que vem, não, existe diferença. Existe. Então, quer dizer, é um processo de amadurecimento. Né? E eu acho que assim, isso está na sociedade, ainda tem muita relutância, né? Ainda tem gente que acredita muito na meritocracia. Né? E quando você você não tem como. Comparar. Porque equidade, né? Em primeiro lugar. Aí sim você vai, meritocracia tem que ter, mas desde que haja equidade. Enquanto não tem, você tem que dar pautas afirmativas, inclusive. Sim, por isso tem que incentivar, né? E tem que esclarecer. É uma questão de esclarecimento mesmo, de conhecimento. Margit, falando um pouquinho ainda das mulheres, você que atuou aqui no começo trabalho, trouxe as lutas aqui do Senge Paraná. A gente sabe que tem
poucas mulheres ainda atuando, né? 12% que entram aqui no nosso SENGE. Tem essa baixa, né, representatividade aqui dentro. Quais são as políticas que a gente poderia fazer para que mais mulheres participassem do nosso sindicato? A gente está numa É um fase... desafio, né? É um grande desafio. E a gente está numa fase que não é só de mulheres, né? Sim. A gente está numa fase que a sociedade está precisando de mais organização. Ao mesmo tempo, essa sociedade está trabalhando, né, à luz de ilusões, né? Sim. A gente viu que mudou o mundo do trabalho, mas tentam passar uma ilusão de que mudou muito mais do que na verdade mudou, né? Então a gente fala o mundo do trabalho, a gente estuda, né, se forma, se capacita e a gente vai vender o nosso trabalho. Então o que a gente é? A gente é trabalhador. Aí até isso desmascaram, né? Chamam você de colaboradora. Mas espera aí, não, eu posso colaborar com a Mari, com a Ágata, para a gente sair, para a gente trazer em alguma coisa pessoal. Aí eu colaboro, sem nenhum... Não tem nenhuma troca, assim, não estou pensando em ganhar alguma coisa, colaborar vem do coração, Não é uma né? troca mercantil. Sim. Não, retorno financeiro. Não, Ou a no gente sindicato, né? Ou no sindicato também. também, mas até o sindicato ele visa uma coisa que é o bem da sociedade, mas é uma coisa maior, né? A gente precisa também, né, de colaboração no sindicato. Sim. Mas a gente depende de vender nosso trabalho. Então, Sim. nós somos trabalhadores, então mascaram tudo. E aí, então, quer dizer, como que você vai trazer gente para um sindicato que acha que não precisa, que acha que vai pela meritocracia, né? Então, Mas que tem mais que quer gozar lá dos Sim. 13º, Dos benefícios. das dos férias, benefícios, de sim. todos os benefícios que veio dos sindicatos, né? Sim. sim, né? Conquistados, Aí, né? na hora de como que fica a luta, como é que fica a reposição salarial, Exatamente. né? É o sindicato. Mas assim, então a gente está num desafio muito grande de trazer gente. E como ainda, além disso, trazer as mulheres, né? A gente tem que tentar, é uma questão de comunicação mesmo, que a gente está num mundo que precisa mais comunicação para contrapor essa ilusão que tenta passar. E até mesmo, e aí mesmo que vem essa questão de como desse esclarecimento da diferença de mulher, do trabalho da engenheira, da valorização da engenheira, né? Aonde que elas, como que fica a ascensão para cargos de chefias, né? Na verdade, Ainda é um mais debate. Salarial que a gente Igualdade quer, salarial, né? O espaço para creche, todos os direitos que a gente busca, né, como mulheres, é o sindicato, né? Sim. Né? Então, quer dizer, aí que vai. Quando você fala de creche, você acaba tocando muito na mulher, né? Então, quer dizer, é buscar aonde que a gente pode trazer com sensibilidade e com coração, e com conhecimento, sobretudo. Posso dar um exemplo do Claro. que já... Então, alguns anos atrás, teve um teste seletivo, né, ou uma contratação em Guarapuava, cidade da Mari, né, e que estavam precisando lá, estavam colocando para contratar engenheiro eletricista. Engenheiro. E aí, se candidatou uma engenheira eletricista. E o pessoal dessa empresa barrou, disse, não, nós queremos um engenheiro eletricista, porque vai trabalhar com peão, vai trabalhar com... e que não ficaria bem para as mulheres. E ela, na época, saiu, inclusive, depois na imprensa, esse ponto. Procurou o sindicato, né, e a gente jogou bastante pesado, fez denúncia no Ministério Público do Trabalho em relação a isso, e o pessoal lá da empresa teve que rever, não contrataram a engenheira, mas tiveram que alterar, mudar toda a forma. Então, já era um embrião aí da importância de um sindicato, né, de estar colocando as questões específicas das mulheres também. Então, foi uma luta, também não era em relação a acordo coletivo, mas era uma discriminação, porque
até toda a justificativa que foi feita na época. As engenheiras têm um estudo, têm as mesmas provas, se formam do mesmo jeito que os engenheiros. Por que que não pode contratar uma engenheira, né? Então, e a gente sabe que por isso que é importante esse debate sobre gênero também nas entidades, nas associações, CREA, sindicatos, porque muitos dos chefes são engenheiros, né? E acabam discriminando suas próprias colegas de trabalho, né? Então, a Marti até citou numa fala dela ali, né, da discriminação que você sente. Hoje tem reduzido, mas ainda o salário das engenheiras é cerca de 10%, 20%, até 30% inferior a dos engenheiros para fazer a mesma atividade. E na área privada é mais difícil ainda. Hoje está mudando, está mudando. A Coamo, que nunca contratava engenheiras agrônomas, hoje tem um número já significativo de engenheiros agrônomos trabalhando na Coamo, né? Então, a sociedade, essa luta também vai avançando. A gente sabe, vou encerrar essa fala aí, só para enriquecer a fala da Market e a tua aí. A gente sabe também que nos cargos gerenciais ainda há uma discriminação muito grande, né? Você tem muitas... E esse é um caso da redução do nível salarial, né, Bittencourt? Porque justamente as mulheres não ascendem, não estudam, não se capacitam, porque a mulher não vamos valorizar, não vamos incentivar, e daí isso que acaba dando a diferença da redução da média salarial nossa ser menor que dos homens, né? Porque a gente ascende poucos cargos de chefia, né? Tanto no público como no privado. Não, a gente pode se capacitar, ser mais capacitado, mas não assumir esses cargos de chefia, né? Mesmo sendo mais capacitado, ter estudado mais, ter feito mais, ter mais títulos, mas não tem os cargos. Tem uma coisa que eu quero lembrar, que aconteceu a mudança da legislação da formação profissional, gente, que foi no governo da presidenta Dilma, que ela mudou, que os diplomas da engenharia, o meu diploma de engenharia é engenheiro agrônomo. O meu também é engenheiro, sim. E eu sou doutor em engenharia florestal, não sou doutora. Eu sou doutor. É um absurdo isso, mas aí com a Dilma mudou isso, com a presidenta Dilma mudou, então os hoje novos. Mas tem as empresas, inclusive a minha, que continua colocando no crachá, o meu crachá é engenheira agrônoma. Agora o crachá de outras engenheiras de onde eu trabalho é engenheiro agrônomo. Então, assim, detalhes, gente. Tem gente que diz, isso é mimimi, deixa lá, você sabe que você é mulher, mas isso é para ver como é que é estrutural esse machismo, esse patriarcado. No México, uma colega que concluiu o doutorado, ela postou o diploma, era doutora. Parabéns, porque aqui ainda somos doutor, né? Então, eu não sou doutora, eu sou doutor. Quer dizer, no México tem outra. São pequenas coisas que a gente vê que são os detalhes para continuar um machismo. Sim. Fala, Edilene. Se fizer o contrário. Fala, Edilene. E voltando para os cargos, né? Para os lugares de cargos mais altos, gerências, a questão também fica nas horas de trabalho. A mulher, ela não tem disponível 10, 12 horas para ficar dentro do escritório, porque ela tem filho, tem marido, tem casa, e, na verdade, ela divide isso com o seu companheiro. Não deveria ser só obrigação dela, ou só, enfim... ela fica com essa sobrecarga. Ela fica com essa sobrecarga só para a mulher. E a gente tem que mudar isso. Não, e hoje a gente tem muitas mães solo, né? Que são muitas... As profissionais, engenheiras, já são autossuficientes, conseguem se bancar. Que eu acho que é muito importante, né? Você ter tua independência, então é por isso que a gente busca a igualdade salarial, para a gente ter a nossa independência, né? E isso acaba nos dando liberdade para alcançar novos... Mas mesmo sendo uma mãe solo, tem um pai solo aí também, sim. né? E cadê esse pai solo que não colabora com o próprio filho? Sim. Acaba sendo sempre, na maioria dos casos, não vamos talvez generalizar, mas fica a cargo da mãe. Só queria, assim, reiterar o que o Bittencourt falou, porque quando me formei, eu fui para a Associação dos Agrônomos e a gente recriou a Bolsa de Agronomia para todos os recém-formados, e a gente viu muitas cooperativas solicitar, vocês têm
um monte de candidatos, nós precisamos contratar, pode mandar o currículo, os currículos dos agrônomos. E eu falava, não, nós vamos mandar os currículos dos agrônomos e das agrônomas, dos engenheiros e engenheiras, né? Não, nós só queremos agrônomos por causa do... Daí estavam nos protegendo, porque aqui as estradas são muito perigosas, é cheio de curva, cheio de morro, é muito perigoso. A gente mandava e realmente... Não contratava, mas a gente pisava ali, vamos mandar e mandávamos. E ainda bem que... E é assim, né? É só na luta mesmo. Então, agora vai uma perguntinha para o Bittencourt. Falando de forma mais ampla, quais são as principais causas que o CENGE apoia hoje, considerando sua missão de atuar em defesa da engenharia, dos engenheiros e da sociedade? Então, um pouco eu já falei assim nas outras intervenções. Então, a função principal do sindicato, que diferencia de uma associação de engenheiros, é que ele representa os engenheiros em convenções coletivas, né? Quando o sindicato faz um acordo, né? Que daí chama convenção com outro sindicato patronal, e acordo coletivo quando o sindicato faz um acordo específico para uma empresa. Então, o que legaliza esses acordos coletivos, onde que tem os direitos trabalhistas conquistados nesses acordos, é só o sindicato que pode fazer. Então, o sindicato continua fazendo esses acordos, tanto na área das empresas estatais como nas áreas privadas. Temos dificuldades em algumas empresas privadas, algumas empresas grandes, né, até pela discriminação que é feita em relação aos sindicatos, né, mas tem essa atuação, representar juridicamente. Então, o CENGE tem uma assessoria jurídica que dá todo o suporte, tanto na área trabalhista, na área administrativa e outras áreas do direito. Então, esse é um ponto que o sindicato atua. Como alguém de vocês, não sei se foi a Margit ou a Maristela, comentaram dessas mudanças do trabalho, né? Hoje nós temos muitos profissionais que não são contratados como CLTistas, como engenheiros, mas trabalham muito mais do que os CLTistas, mas são contratados como PJs, né? Ou né, através do MEI, né, uma pessoa jurídica que trabalha 10, 12 horas, às vezes, por dia, né, sem direitos, sem muitos benefícios, né? E isso é uma luta que os sindicatos têm que atuar. E essa ainda é uma dificuldade maior do sindicato. Nós temos aí a nossa vice-presidenta, que é uma PJ, né? Então, tem o pessoal começando a participar do sindicato, mas ainda é uma luta, muitos até se afastam, né? Como até é um exemplo bastante debatido hoje, a uberização, né? Eu vou fazer esse paralelo com a engenharia e o Uber. Então, a maioria do pessoal que trabalha como Uber, seja no aplicativo de carro, seja nos motoboys, né, com iFood, tudo isso, estão se achando como se fossem empresários. E é vendido isso pela mídia como eles são os empreendedores e são extremamente sugados quanto trabalhadores, e eles não sentem que são trabalhadores. E aí tem uma dificuldade muito grande. Eu estou fazendo um paralelo, porque acontece também com os engenheiros que são MEI e tal, não conseguem ver que têm uma exploração, que eles podiam ter mais benefícios se tivessem essa contratação. E isso a gente vê também dentro da engenharia, e é difícil trazer esse pessoal para o sindicato, pelo que eu falei agora. Então, esse é um outro ponto, né? A atuação também bastante firme do sindicato em relação, também em relação aos engenheiros. Desde 2022, o salário mínimo dos engenheiros está congelado pelo STF. Então, é uma luta agora, e infelizmente nós temos um Congresso muito ruim, né, onde que não há espaço para a gente conseguir de volta uma forma, não precisaria ser o salário mínimo como era antes, vinculado ao salário mínimo que tem ajuste do ano, mas poderia ter um outro índice, mas não consegue passar isso no Congresso. Mas é uma luta, junto com a FICENG e outras
entidades para você estar lutando nesse momento, né? O sindicato sempre lutou, né, contra as privatizações. Em 2001, a primeira entidade e contra a privatização da Copel foi o Sindicato de Engenheiros. A gente fez várias ações judiciais, né, junto com contratando advogados contra, e depois o CREA, na época, abraçou essa luta, né, que o sindicato colocou, e tinha mais de 400 entidades contra a venda da Copel, isso nos anos 2000 e 2001, né? Infelizmente, nós fomos contra também, aí, há poucos anos, da privatização da Copel, acabou saindo a privatização da Copel. Hoje a Copel não é uma empresa pública, né? E isso a gente já tem sentido tanto para a população quanto para os trabalhadores, né? No acordo coletivo dos trabalhadores, aí pega todos, engenheiros, eletricistas, técnicos, todos, fechou agora o acordo, há cerca de uma semana, depois de meses negociando, aonde que eles queriam cortar praticamente todos os direitos, né? Aí conseguiu-se avançar, mas os engenheiros perderam e trabalhadores perderam alguns benefícios que já tinham conquistados em anos anteriores. Hoje a luta para frente é contra a privatização da Sanepar, né, que há um caminho, apesar que o governo é majoritário, mas tem muitos diretores já que estão lá na Sanepar, indicados pela iniciativa privada dos grandes grupos de acionistas que tem na Sanepar. E são empresas extremamente importantes para a sociedade. A gente sabe que, e acompanha como é que foi a Enel em São Paulo, os problemas que está acontecendo com a empresa de energia em São Paulo, com apagões de 2, 3 dias, né? Depois que foi privatizado, quando era estatal, não era isso, porque aí é questão do lucro máximo, né? E as agências reguladoras, infelizmente, ainda não definem muito isso. Saneamento no Rio de Janeiro, era a SEDAI, uma empresa que tinha problemas, né? Mas assim, muito menores do que está acontecendo agora. Dividiram lá no Rio de Janeiro, o município do Rio e a região metropolitana, em várias empresas na área de saneamento. E está faltando água com frequência no estado do Rio de Janeiro, mas com frequência. E não é só na periferia, é no centro, nas regiões nobres também. Por quê? Quando você passa para a iniciativa privada, empresas públicas, que você tem que investir, não tem esse investimento. Isso é uma luta muito forte dos sindicatos de engenheiros em defesa da engenharia e em defesa dos engenheiros que trabalham também nessa empresa. Então, a luta por políticas públicas é importante tanto para a área urbana, na população da área urbana, quanto para a população rural. Quando a gente defende também aí a agricultura familiar, quando defende a agroecologia, quando defende uma maneira de produção mais sustentável, você está lutando por políticas públicas para beneficiar a maioria, não uma minoria que acaba concentrando muito forte aí, às vezes, os meios de produção, né? Eu estou falando agora mais na área rural, né? Que aí a especialidade maior é da Mari. Mas, assim, das lutas que os sindicatos podem estar lutando. E agora eu tenho mais uma pergunta aqui, Bittencourt, para você. Falando sobre as fake news, né? E como elas e a disseminação de mentiras sobre os sindicatos têm impactado a atuação e a credibilidade das entidades sindicais. E quais os caminhos que você, como referência sindical, percebe para enfrentar esse cenário? Então, essa fake news é um problema sério que vem ocorrendo há alguns anos, né? Depois aí, principalmente em 2017, 16, 17, 18, se alastrou muito, né? E essa fake news não é um problema só dos sindicatos, é um problema geral, né? Você vê na política, né? Seja aí em épocas de eleições, fora do período eleitoral, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, né? Como a gente tem visto aí o que aconteceu também agora na campanha dos Estados Unidos, né? Essa proliferação. E isso também afetou muito e afeta os sindicatos. E com a mudança da legislação com o Temer a partir de 2017, muitos sindicatos fecharam, né? Os sindicatos de engenheiros deu assim uma queda muito significativa no rendimento, na receita, mas o que a gente conseguiu por várias gestões que passaram dentro do sindicato, sempre com direções sérias, que conseguiu segurar e ter uma reserva financeira que a gente conseguiu se sustentar por muito tempo.
né? Você tem aí decisões do Supremo Tribunal Federal contra aí, o desconto da taxa negocial, que é um direito justo que os sindicatos deveriam ter quando você está negociando e está tendo um acordo positivo para esses trabalhadores. E aí estou falando não só do SENJ, estou falando os sindicatos como um todo. E aí o que ocorre hoje? O sindicato tem advogados, tem jornalista, participa de várias reuniões, tem sindicatos que estão do interior, tem que vir para Curitiba, tem custos para as rodadas de negociações, e depois se faz um acordo coletivo e tem o direito de o pessoal se opor, né, que se chama carta de oposição, né? E aí vem filas dentro de todos os sindicatos, o SENJ também, se opondo a isso. E com essa também campanha dessas fake news, está reduzindo bastante, até eu li esses dias aí, o número de associados aos sindicatos, né? Hoje está em torno de 12%, alguns até menos. O SENJ de Paraná, por tudo isso, por a seriedade que o sindicato tem, ele tem conseguido manter o número de associados, né? Às vezes diminui, mas a gente tem novas filiações, tem se mantido um número até significativo. Mas ainda é muito baixo em relação ao número de engenheiros que estão trabalhando, seja como salariados, como PJs, né? Vamos tirar o setor empresarial maior aí, porque daí não teria outros sindicatos, que seria o sindicato patronal, né? E aí os meios que eu acho que é importante para mudar um pouco isso, ou tentar amenizar, né? São programas como esses do Fala Engenheiro, de Fala Engenheira, de ter outros também mais gerais, de ter uma comunicação sindical eficiente. O Sindicato de Engenheiros é um dos poucos sindicatos no Brasil que tem 2 jornalistas, e pode ser aí até que tenha 3, aí a partir da semana que vem. Da importância de ter a comunicação sindical, de você estar tendo uma atuação, mostrando mais o que os sindicatos estão fazendo para as suas bases. Mas é difícil isso, porque o pessoal não lê. Você manda e-mail, do sindicato, não quero nem ver. Mas teria isso, dos diretores dos sindicatos ter uma atuação maior, principalmente nas suas empresas, levar a ficha. Eu, quando me associei ao sindicato em 86, eu filiava todo mundo que era do meu órgão, levava a fichinha de filiação e entregava. Hoje você não vê isso, né? Mesmo, estou dizendo, os diretores do próprio sindicato. São poucos que levam a ficha, se trazem uma nova filiação, vão falar do sindicato para o novo engenheiro ou engenheira que está sendo contratado. Então, também, palestras, o que a gente tem, eu fiz muitas como presidente aí, do sindicato anteriormente, palestra para os estudantes de engenharia, o SENJ Jovem, né, que durante a pandemia ficou parado, agora está sendo retomado, estamos com 3 programas aí tocados pelo Tiago, que é diretor nosso, com bastante ênfase aí para os recém-formados, né, e até um tempo de formação. É isso, a gente mostrar o que é o sindicato para tirar toda essa imagem negativa que é a grande mídia e a proliferação de mentiras, né, que vai falar aí das fake news, desenvolve contra os sindicatos. Agora eu tenho uma questão para a Magit. A partir da sua experiência como ex-diretora e agora observando de fora, como acredita que esse cenário pode ser ressignificado para fortalecer a imagem e a relevância dos sindicatos? Fala, engenheira! Então, acho que assim, o Bittencourt já falou bastante, né? Bem por aí, a questão de comunicação, né? Uma comunicação nova, essa questão mesmo de, às vezes o e-mail, você recebe muitos e-mails mesmo, então ele não vai, ele pode até receber, mas não vai estar ali, né? A gente está naquela, não é nem geração também, mas passa por todo mundo, né? O tal do Instagram e coisas assim, podcast, como está sendo feito, porque a gente, né? Os meios tradicionais, eles estão com dificuldade, né? E a gente também tem que compreender a questão do tempo. As pessoas hoje em dia não têm tempo. Então, você tem que pensar em coisas que possam atrair mesmo, né? Desde eventos que sejam, talvez,
parcerias com eventos para poder trazer, porque a gente não tem essa, né, a gente está com as nossas diretoras e nossos diretores não tem todo o tempo, né, para ficar participando de tudo, mas a gente tem que tentar uma capilaridade mesmo para poder chegar onde não tem diretor mesmo, mas chegar na engenheira, no engenheiro que está trabalhando ali, e talvez com parcerias em eventos para poder trazer, para poder mostrar, ó, aqui está o Senge, aqui existe, e ir pontualmente mostrando, né, qual que é a diferença, o que seria, né, dos engenheiros sem um sindicato que está ali atuante, mas que ele não está vendo. Eu acho que nessa linha a gente tem aí o nosso podcast, que recente aí a gente já conseguiu aí 2.000 visualizações em um dos nossos podcasts. Então é uma linguagem que chega para todos e todas, é mais fácil. Então a gente moderniza, né, a fala sem deixar de falar da importância do sindicato. Então eu acho que esse papel, essa forma de comunicação é muito importante, porque às vezes as pessoas não vão ver jornal mais, né? Não leem, então hoje a gente escuta muita coisa, né? No dia a dia, você escolhe o que você quer escutar. Então eu acho que a gente tem que também se modernizar aí para esse novo momento, e o podcast aí está entrando nesse caminho, né? E daí a gente chegar também no tete-a-tete e tal. Sim. Que também é importante, né? Não esquecer do dia a dia, do olho no olho. Às vezes a pessoa, até para chegar no podcast, às vezes a pessoa ela precisa de alguém ter avisado. Sim. Então, assim, acho que a gente tem que fazer toda essa mágica, essa malha de alternativas, né? Sim. Mas agora eu vou chegar bem na sua área, Margit. Que a Margit é uma ambientalista. Fomos companheiras do Grupo de Agroecologia por uma Agricultura Ecológica, desde a época da faculdade. O GEAI, né? O GEAI. Agricultura Ecológica. Né? Na época não era agroecologia ainda. Nem mas a gente era agricultura orgânica, agricultura biológica, agricultura alternativa. Mas a gente resolveu colocar tudo nesse patamar da agricultura ecológica. E hoje é agroecologia. Então, na sua perspectiva, Margit, é a questão da sustentabilidade, né? Porque hoje nós estamos vivendo num mundo aí com a mudança climática, alguns negando, inclusive, e essas diferentes questões relacionadas ao tema. Como é que você acha que o Senge poderia estar sempre ativo, né, nessas questões, na sua perspectiva? Como que o Senge poderia contribuir mesmo para influenciar a visão dos profissionais da engenharia, da geociência aí, sobre a importância de uma engenharia mais comprometida com as causas ambientais. Então, um sindicato que poderia, inclusive, estar falando também para os profissionais que atuam no meio rural e em áreas protegidas, né? Então, é bem o seu momento. Como é que você acha que o Senge podia contribuir para essa questão ambiental? Bem, o Senge, ele, né, tem como tradição, né, participar das discussões, e aí que vem não só participar, mas apoiar, participar da legislação, né? A gente tem mudanças acontecendo todo momento, sendo planos diretores, né? Esse ano, por exemplo, Curitiba, né, vai passar por uma revisão. Então, quer dizer, a gente vai ter que se esforçar para participar e para levar o nome do Senge também, né, na contribuição de como que vai ser essa discussão, como que vai ser a discussão do plano diretor. O Senge está convidado, vai ter que brigar para participar, mas qual que é a importância da engenharia no plano diretor? Porque o plano diretor, ele trata também da sustentabilidade. Né? Então, chegar as áreas protegidas, elas também passam por... Existe o conselho ou não existe o conselho? Por lei tem que existir. Às vezes não existe. Né? Então, ou existe só no papel. Também. Então, quer dizer, eu acho que ter esse olhar atento para cobrar. Né? E para que os profissionais que estão ali atuando tenham essa consciência. E para que o poder público, porque quando a gente fala em gestão ambiental, a gente está falando que o grande gestor é o poder público.
Então, quer dizer, é uma questão de cobrança e de se colocar. E quando você consegue fazer isso, você está também trabalhando em prol do próprio Senge, que Sim. a gente está falando, né, de mudou o mundo do trabalho, daí ninguém mais quer vir para o sindicato porque acha que não precisa. Peraí, né? A gente promover, né, discussões, promover debates, eu acho que até vai combater até o tal negacionismo, quando você levanta a questão, né, e cutuca aqueles que devem ser, né, os protagonistas e que às vezes estão meio parados, né, estão na espera, né, então na espera até que alguém provoque, né, e acho que é esse o papel do sindicato, né, junto com outras entidades, que também ninguém faz nada sozinho, Sim, principalmente nessa questão ambiental. Né? Sim. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Fala Engenheira. É um prazer compartilhar esse momento de troca com vocês. Esperamos que essa conversa tenha permitido que você conheça um pouco mais sobre a nossa entidade, que atua há quase 9 décadas, né? Estamos esse ano aí completando os nossos 90 anos, que segue fortalecendo a representatividade e o protagonismo das mulheres, não apenas nas engenharias, agronomia e geociências, mas em toda a sociedade. Lembrando que este podcast é uma produção do Coletivo de Mulheres do Senge Paraná, com o apoio da Mútua, uma parceria estratégica da nossa entidade. Não deixe de seguir a Mútua nas redes sociais e conhecer todos os benefícios de ser um ou uma mutualista. Nos siga também para ficar por dentro de todas as novidades e procure em seu Instagram por Coletivo de Mulheres do Senge Paraná e fique por dentro do nosso trabalho. Até o próximo episódio.